Gente, tudo bem? Nós estamos lendo a palavra. Nós lemos aí Levítico 14, que está aqui embaixo. E Deus fala sobre lepra no Levítico 14, sobre lepra na roupa e também que lepra dentro de casa, nas paredes da casa, nas pedras da casa. É muito interessante porque ontem eu estava até contando para a pessoa que eu nunca tinha escutado falar na igreja que dava lepra numa casa, nas paredes da casa, na roupa. Então, tá muito interessante o que Deus falou para Arão e para Moisés e como ele explica o que é lepra dentro da casa, nas paredes da casa, o que pode ser feito. Então, tá muito interessante. Aí você clica aqui, você vê esse vídeo aqui embaixo. Levítico 14, tá bom? Agora nós vamos Levítico 15. Versículo 1, capítulo 15, Levítico, versículo 1. Jeová disse ainda a Moisés, e também disse a Arão, o irmão mais velho de Moisés. Versículo 2. Moisés e Arão, digam aos israelitas. Gente, isso ele não está dizendo nem para mim, nem para você. Ele está dizendo para os israelitas daquela época que ele tirou do Egito. Deus tirou eles do Egito. Por que, Luciana, que é israelitas? Israelitas porque Jacó, pai de José, quando deu 7 anos de fome, Jacó falou que era para José falou que era para Jacó, seu pai, eles morarem lá no Egito, numa região do Egito, lá que o rei deixou eles morarem. Só que como Deus prometeu a Abraão, olha, Deus fala assim, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão amava Deus, Abraão fazia tudo que Deus pedia. Abraão cultuava Deus, Abraão glorificava Deus. Abraão fazia, o máximo para não poder pecar contra Deus. Então, Abraão fez de Deus, pai de Jesus, o Deus dele e ensinou para os filhos dele. Então, ele prometeu para Abraão que a descendência de Abraão ia ser mais do que as terras, as areias que tem no mar, aquelas areias em volta do mar. A descendência dele ia ser muito multiplicada. Tanto que no Egito, quando Jacó, e essa bênção que Deus deu para Abraão, ele passou para Isaque. Isaque passou para Jacó, porque Jacó lembra que enganou o pai dele, falando que era Esaú, o filho mais velho, porque o pai dele estava morrendo cego. Então, nisso, Deus prometeu que ele ia ter uma descendência enorme. Então, muitas pessoas, Israel nasce porque é a promessa de Deus. Então, a promessa de Deus, Deus não volta atrás. Não volta. Então, lá no Jacó, ele antes de chegar no Egito, ele lutou com um homem. E dizia que este homem era um anjo. Na mesma hora falava que Jacó viu Deus face a face. Não sei se ele lutou com Deus, se ele lutou com um anjo, ou se ele lutou com um anjo e o anjo que é de Deus fala que era Deus. Mas lá está escrito que ele viu Deus face a face. E aí, quando ele ganhou, Jacó era persistente, ganhou, né, na luta contra aquele homem. O homem perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, daqui para frente seu nome não vai ser mais Jacó. Daqui para frente seu nome vai ser Israel. Por isso que se chama povo israelitas, porque é o povo que é descendência de Jacó, de Israel, o pai de José, que morreu lá no Egito. Então, e aí Deus esse povo ficou lá no Egito, eles ficaram lá, porque nasceram muita gente, eles não voltaram para Canaã. Você lembra, se você for ver os outros vídeos, Jacó morava em Canaã, Abraão morava em Canaã, era a terra deles, que Deus tinha dado para eles lá no deserto, era a terra deles, só que eles tiveram que sair de lá por causa da fome de 7 anos, que Deus colocou no Egito, 7 anos de fome,
e 7 anos de abundância. E colocou ali naquela região todinha. Então, atingiu Canaã. Então, o José estava lá no Egito preso, veio o copeiro e falou para ele, conheço um rapaz que está preso lá comigo, eu fiquei até preso junto com ele, e ele sabe decifrar sonhos. Aí o rei falou, traga esse rapaz até mim. Só que quem decifrava os sonhos era Deus para José. E aí Deus falou para José o que era que estava no sonho do rei. José falou para ele e deu certo. 7 anos Deus vai mandar 7 anos de abundância, de muita coisa boa, de bênçãos, e 7 anos de muita fartura, de muita comida, vai nascer muita coisa, mas 7 anos você vai deixar de fome. E José foi ali escolhido porque Deus tocou no coração do rei, coração daquelas pessoas, para que José fosse o maioral, quer dizer, depois do rei seria José. José estava usando até o anel do rei. E José ficou ali, e o pai de José passou fome também, mas os irmãos de José, para não passar fome, mandou os irmãos dele lá. Depois José pediu para que o pai fosse, e lá eles ficaram. E o pai de José, quando morreu, José enterrou ele lá em Canaã, essa terra que Deus estava querendo dar para eles de novo, que é a terra de Canaã, que já eram deles. Aí José enterrou, porque o pai dele, o Abraão, tinha comprado uma cova para enterrar a esposa dele lá, enterrou Isaac também lá, e enterrou Jacó lá. Aí José falou para os irmãos dele assim, olha, quando eu morrer eu também quero que vocês me enterrem em Canaã, na minha terra, na nossa terra. Só que os irmãos de José, assim como venderam José para um homem lá que passava para comprar gente para ser escravo, que os irmãos de José tinham muita inveja e muitos ciúmes de José, eles não atenderam o pedido de José. Depois de morto, né, gente? É igual como disse o seu Vanderlei, né? Depois de morto a gente não tem querer, né? Eles fazem com a gente que eles quiserem. Morto não tem querer. Morto não fala, morto não briga, morto não tem querer. Então, assim, por isso que o povo de Israel, ele tem uma descendência, ele era enorme no Egito. Nascia muita gente, porque era tanta gente, por isso que o rei, o segundo rei que foi para o Egito, depois daquele que tinha José e o rei, ele mandou matar os meninos, porque nascia muita criança lá, porque Deus dava uma descendência enorme para o povo de Israel. Ele mandou matar as crianças, os meninos, tanto que a irmã de Moisés teve que pegar Moisés, a mãe de Moisés, esconder Moisés por um tempo, amamentando ele. Depois, que eles iam matar, que eles estavam matando as crianças, porque nasciam criança demais do povo de Israel, descendência de Jacó, de Israel. Eles pegaram, a irmã dele, a mãe dele falou, coloca ele num cestinho, né? Um cestinho, ele boia. E coloca ele no rio, para que eles não matem ele. Aí a filha do rei daquela época, o segundo rei, que não conheceu José, que José já tinha morrido, ela pegou aquela criança de dentro do cesto no rio e pegou Moisés como se fosse filho dela. E Deus, o pessoal estava sofrendo lá no Egito. Porque, gente, quando eu saio aqui de Morés, que eu vou para Vitória do Espírito Santo, lá não é minha terra, lá é a terra deles. Eles nasceram lá, eles conhecem tudo de lá. Eles conhecem as manhas de lá. Eles conhecem qual o ônibus que passa, qual o número, para onde vai, para onde veio. Eu não conheço. Então eu vou ficar perdida lá. Então ele vai ser maioral sobre mim. Quando nós somos estrangeiros numa terra. Se eu for daqui para os Estados Unidos, eu também não vou saber andar lá. Vou ter que ter um guia, vou ter que ter uma pessoa de lá mesmo. Uma pessoa que... né? Eu posso até achar que eu sei de tudo, mas eu não sei de nada. Porque a pessoa que nasceu lá, que é de lá, ela sabe muito mais do que eu, muito mais do que você. Então eu vou ser estrangeira naquela terra. Pode passar anos e anos. Eu vou me conformar naquele lugar ali, vou em alguns lugares, mas eu vou ser estrangeira naquela terra. Então, assim, a descendência de Israel, de Jacó, era enorme. Por isso que Deus
tirou eles de lá porque o povo começou a clamar a Deus. E esse povo é descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, que foram promessas de Deus. E levou eles para o deserto 40 anos. No deserto aconteceram várias coisas ali. Foram 40 anos. Então, a cada dia que nós temos na nossa vida, as coisas vão modificando, coisas vão acontecendo. Nada fica do mesmo jeito para sempre. As coisas mudam. Então, aqui, Jeová, ele... eu estou dando falando um pouquinho com vocês a respeito do que é estudado. Então, Deus, quando estava lá no deserto, ele começou a ver alguns erros do povo de Israel. Ele quis até matar todos eles. Ele falou assim, olha, Moisés, eu posso passar perto deles em Levítico 13 ou 14 e matar todos eles. Mas Moisés falou assim, não mata não, porque se o Senhor matar todo o povo de Israel, o povo egípcio vai falar assim, o Deus de Moisés tirou o povo do Egito só para matar todos eles. Então matou 3.000, não foi Deus que matou, mas Moisés ficou na porta da tenda dele, que Deus estava bravo, porque Arão fez um outro Deus de ouro, um bezerro, estava adorando aquele bezerro, e Deus não aceita. Deus não aceita você adorar outra coisa. Adorar, gente, é você pedir para aquela coisa, é você dançar para aquela coisa, é você orar o tempo todo para aquela coisa, é você rezar para aquela coisa. Deus não aceita, porque a glória é dele, é ele que faz, ele não divide a glória dele com ninguém. Então vamos aqui no capítulo 15. Aí Deus começou a falar sobre lepra, como seria a lepra nas pessoas. Deus começou a fazer leis e Deus começou a falar o que daria nas pessoas, como deveria ser feito. Fez o tabernáculo, como ele deveria ser feito, de qual cor, de quais objetos, as roupas também dos sacerdotes. Ele escolheu os sacerdotes, tudo ele conversava com Moisés. E agora no capítulo 14, ele falou de lepra na casa, que dá lepra dentro de casa, gente, nas paredes da casa, nas pedras da casa, nas roupas. E ele falou como é que era a lepra na casa, a lepra das roupas, que eu nunca tinha escutado falar na igreja. E olha que eu sou uma pessoa que frequentei muito a igreja. Agora vamos aqui no capítulo 15 de Levítico. Jeová disse ainda a Moisés e também conversou com Arão. Versículo 2. Arão e Moisés, digam aos israelitas, que não somos nós, é o povo de Israel. Se um homem tem um corrimento do órgão genital dele, você sabe o que é órgão genital, né, gente? Aquela parte de baixo. Esse corrimento torna esse homem impuro. Versículo 3. Este homem está impuro por causa do seu corrimento. Quer o corrimento continue a sair do seu órgão genital, quer este tenha ficado obstruído e o homem está impuro. Versículo 4. Qualquer cama em que este homem deitar, aquele que tem um corrimento ficará impuro. E qualquer objeto que esse homem que tem o corrimento se sentar, ficará impuro. Versículo 5, que vem do órgão genital. Aquele que tocar na cama onde esse homem que tem corrimento terá de lavar suas roupas e se banhar em água e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 6. Quem se sentar no objeto em que se sentou aquele homem que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 7. Quem tocar no corpo daquele homem que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 8. Se aquele que tem um corrimento cuspir em alguém puro, esta pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro durante o dia todinho, e só vai ficar puro ao anoitecer. Versículo 4. Qualquer celar em que cavalgar, aquele que tem um corrimento ficará impuro. Cavalgar será fazer intimidades? Versículo 10. Quem tocar em algo em que essa pessoa
que tem um corrimento no órgão genital, que sentou aonde essa pessoa se sentou, ficará impuro até o anoitecer. E quem transportar esses objetos lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 11. Se aquele que tem um corrimento tocar em uma pessoa sem ter lavado as mãos com água, essa pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impura até o anoitecer. Versículo 12. O recipiente de barro que for tocado por aquela pessoa que tem um corrimento, deve ser quebrado aquele jarro de barro. E qualquer recipiente de madeira que aquela pessoa com corrimento tocar, deve ser lavada com água. Versículo 13. Quando aquele que tem um corrimento ficar limpo do seu corrimento, ele vai contar 7 dias para a sua purificação e terá de lavar as suas roupas e se banhar em água tirada de uma fonte de água, e ele ficará puro. Versículo 14. No 8º dia, esta pessoa que tem corrimento deve pegar 2 rolinhas, que são rolinha mesmo, esse passarinho aí que você vê, e 2 pombos novos até 1 ano de idade, e comparecer perante Jeová. Aonde está Jeová, gente? Aonde está o sacerdote? Jeová está ali. Versículo 15. Ele vai ver Jeová, mas ele pode até escutar, mas ele não vai ver. Quem vai fazer é o sacerdote. Versículo 15. E o sacerdote vai oferecer a rolinhos pombos uma oferta pelo pecado daquele homem e a outra como oferta queimada para Deus. O sacerdote fará expiação, fará um ritual por aquele homem que está com corrimento perante Jeová por causa do seu corrimento. Versículo 16. Se um homem tiver uma emissão de sêmen, sêmen, você sabe o que é, né, gente? Não preciso falar o que é sêmen do homem, né? Este homem que teve uma emissão de sêmen, deve banhar todo o seu corpo em água e ficará impuro durante o dia todinho, até o anoitecer. Versículo 17. Este homem que teve emissão de sêmen terá de lavar com água a sua roupa e qualquer objeto feito de couro em que haja sêmen dele, e eles ficarão impuros até o anoitecer. Esses objetos, que é o couro, né, a roupa que ele estava. Versículo 18. Quando um homem se deita com uma mulher e tem uma emissão de sêmen, o homem e a mulher, devem se banhar em água e ficarão impuros durante o dia todinho até o anoitecer, disse Deus, Pai de Jesus. Versículo 19. Quando uma mulher tem um fluxo de sangue do seu órgão genital, o que é? Menstruação. Essa mulher que tem um fluxo de sangue do seu órgão genital, ela ficará impura por 7 dias por causa da sua menstruação. Quem tocar na mulher que está menstruada ficará impura durante o dia todinho, até o anoitecer. Versículo 20. Tudo em que essa mulher tiver menstruada, tudo que ela se deitar, enquanto estiver impura, porque está menstruada, ficará impuro. Tudo que ela deitar, tudo que ela pegar, e tudo que ela se sentar, ficará impuro também, porque ela está menstruada. Versículo 21. Quem tocar na cama da mulher que está menstruada, deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 22. Quem tocar em qualquer objeto em que essa mulher menstruada se sentou, deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 23. Se essa mulher menstruada se sentou na cama ou em outro objeto, aquele que tocar nesses objetos ficará impuro até o anoitecer. Versículo 24. Se um homem se deitar com a mulher menstruada e tiver contato com a sua menstruação, que é impureza menstrual, este homem ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama em que este homem
que é ele, este homem que tocou na menstruação dessa mulher, se deitar, ficará impura. Qualquer cama vai ficar impura. Versículo 25. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue, que é menstruação, por muitos dias, fora do seu período normal de menstruação, que às vezes a gente fica menstruada 2 vezes, né, no mês. Ou se seu fluxo continuar além do período normal da menstruação, essa mulher ficará impura durante todos os dias do seu fluxo menstrual, assim como nos dias da sua impureza menstrual. Versículo 26. Qualquer cama em que essa mulher que tem um ciclo menstrual se deitar durante os dias de seu fluxo de sangue se tornará impura. Qualquer cama, como a sua cama durante a sua impureza menstrual. E qualquer objeto em que essa mulher tocar, se sentar, se tornará impuro, como acontece durante a sua impureza menstrual. Porque às vezes sua menstruação vem 2 vezes no ano. Às vezes você começa a sangrar do nada. Quem tem leucemia começa a sangrar do nada pela parte íntima. Então Deus fala que é impureza. Versículo 27. Quem tocar neles ficará impuro, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Versículo 28. No entanto, se o fluxo de sangue tiver parado daquela mulher, essa mulher contará 7 dias, e depois dos 7 dias que o sangue parar, ficará pura. Então, quando a minha menstruação acabar, eu tenho que contar 7 dias, depois de 7 dias que ela vai ficar pura. Mesmo acabando